Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência. No programa de hoje, nós vamos debater sobre tudo hoje no Antenados. Como é sexta-feira, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana, as notícias, e você quer até aqui ouvir um pouco de uma opinião cristã de homens de Deus? Sexta-feira é o dia para isso. A gente já falou de tudo. Na última sexta nós falamos sobre futebol até. Às vezes o pessoal fala que futebol não se discute, nem religião. A gente discute sim aqui no Antenados na Geral, e essa é a sua chance de debater conosco. Durante o programa, aqui embaixo na sua televisão, vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. E aí, ó, tô com o computador aberto aqui do meu lado, você pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, por SMS, por e-mail, e se quiser o telefone vai aparecer na sua tela. Ligar de qualquer lugar do Brasil, entrar conosco aqui no ar com a sua voz, fazer uma pergunta ou até um comentário, concordando ou discordando de algo que está sendo debatido, fique à vontade. O Antenados é um espaço para você debater conosco. Também pode assistir pela internet em www.boasnovas.tv, no seu celular, tablet ou no seu computador e telefone celular. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas e acompanhar a gente de qualquer lugar do mundo, não só ao vivo, mas ver os programas por demanda. Como o tema é livre, nós vamos fazer muitas perguntas aqui da internet e quem vai responder é ele, que é escritor e pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, pastor Ricardo Pinudo. Pastor, bem-vindo mais uma vez ao Antenados. De sexta, que é um pouco diferente dos outros. Aqui não tem preparo, não. Aqui é na lata mesmo, né? Seja bem-vindo, pastor. Prazer todo meu poder estar aqui mais uma vez, na Boas Novas, compartilhando com os irmãos, amigos, pastores, dessas perguntas, né? Tentar contribuir com o pessoal, poder agregar valor e trazer esclarecimento no nosso povo aí, poder contribuir um pouquinho, é sempre legal. Seja bem-vindo, pastor, também recebo ele que é bispo da comunidade evangélica Deus para Todos, em Bangu, bispo Joel Machado. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo convite. Cumprimentamos aqui nossos colegas, os pastores e todos aqueles que estão em casa acompanhando essa programação, que vai ser uma bênção. Bem-vindo, bispo, também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Betânia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pastor Flávio Macedo. Pastor Flávio, bem-vindo ao Antenados. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Vamos tentar aí ajudar de alguma forma. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar ajudar de alguma forma, debater, falar um pouco daquilo que a gente tem compartilhado no nosso dia a dia. Vamos tentar, vamos ajudar. E isso aí, quero já estender um abraço para todos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que nos assistem também na Boas Novas, aí canal aberto, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Por último, também recebo ele que é pastor, ele também é cantor, compositor e conferencista. Ele está há mais de 20 anos, gente, pregando pela América do Sul inteira e principalmente no Chile. Estou falando do pastor Cap Joy. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigadão, olha, muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus por estar aqui e a você que nos convidou. Vamos debater e falar o que é. Vamos falar o que é aqui no Antenados na Geral. E você quer saber o que é? Manda pra gente a pergunta, vamos tentar elucidar. Vai com calma, tá? Às vezes tem algumas perguntas muito complicadas. A gente tem que... Eu vi os pastores vieram aqui para fazer perguntas mais usuais, mas se você quiser saber sobre os dinossauros e os genes, não sei o que, a gente pergunta pro pastor Google, que está aqui também no computador acompanhando a gente, tá bom, pastores? Eu vou iniciar com uma pergunta bastante interessante, feita pelo internauta. E isso aqui dá um debate inteiro, dá para a gente fazer um programa inteiro sobre isso, que é um pouco de como nós enxergamos ou entendemos, talvez, aí a questão do templo físico, o local de louvor, onde as pessoas se juntam para louvar a Deus. E a pergunta dele é nesse sentido, olha, ele fala o seguinte: meu pastor de jovens, o pastor de jovens da minha igreja alugou uma das maiores boates da minha cidade, a mais badalada, e um dos dias tem um culto jovem de nossa igreja. Nossa igreja tem templo próprio, mas ele disse que é um posicionamento de fé para conquistar e alargar as tendas naquele local. Nos demais dias, a boate funciona normalmente, né, com dança, boate, bebida e tudo mais. O que vocês acham de alugar uma boate somente em um dia específico para fazer cultos? Eu quero primeiro que a gente tente responder como é que vocês entendem essa questão específica, mas eu vou querer alargar um pouco o nosso debate para essa questão da super espiritualização, talvez, do local físico, ou também da sub-espiritualização. O cara fala, não, a igreja é como um lugar qualquer, a gente pode fazer tudo aqui dentro, e não é bem assim também. Mas, pastor Ricardo, como é que você entende? Boa estratégia, não? Você entende de alugar um local onde funciona uma boate e um dos dias botar lá um culto? André, eu não tenho, assim, a gente tem que sempre ver a intenção de cada um, né? Deus trabalha com a intenção. Se nós formos analisar só a questão de estratégia evangelística, eu não tenho dificuldade com a questão da igreja,
Porque nós, assim, até por uma herança, né, chamada a igreja oficial, uma igreja que vim da Igreja Católica, uma herança, talvez, dos evangélicos, a gente, oriundo da Igreja Católica, nós queremos superestimar, né, ou super santificar a questão do local. O evangelho é muito claro quanto a isso. A questão templocêntrica, ela não é a evidência. A igreja é muito mais do que o templo. Nós confundimos. Eu vou à igreja amanhã. A gente tem uma confusão. A gente sabe que não é, mas fala. E termina virando um vício de linguagem. E trata como, às vezes. E trata como. Então, essa questão de cantar e adorar, de fazer inteira e dizimar e ofertar, cultuar através das finanças. Então, existem diferenças sensíveis nisso aí. O fato de a pessoa, o pastor lá, tomou uma posição de fazer um culto numa boate que é conhecida, nesse dia, ele usa para consagrar. Naquele momento, ela vira culto. Naquele momento, vira templo. É um lugar santo ali. É um santificado, aquilo ali. A Bíblia nos dá esse respaldo. Agora, tem que se ver o que se faz ali e a estratégia que ele usa. E a igreja tem condição de fazer isso? A igreja tem condição financeira para alugar? Quando essa jovem fala, mas nós temos templo próprio. Eu sou oriundo, fui jogador de futebol profissional, me converti com o Ministério de Atletas de Cristo. Eu me converti em casa com uma propaganda no meio do Globo Esporte. E o ministério, durante muito tempo, a gente usou e usa algumas salas que não necessariamente é a igreja. Porque muitos atletas têm repulsa aí no templo. Tem dificuldade para estar no templo. Há muitos ministérios que usam esse artifício para encontrar pessoas e alcançar pessoas. Então, baladeiro... O crente, vamos lá para a boate comigo? Mas tu não é crente, vamos lá para a boate comigo. Você fala para o cara ir no culto, o cara não vai. Mas é na boate, o cara já vai. Então, assim, o importante é o que se faz, como que se usa, a estratégia que se usa. Esse é o importante. Agora, alguns crentes, para algumas igrejas, pode assusta um pouco. Que isso? Na boate, está com placa de igreja culto, assusta um pouco também. Exatamente isso. Mas eu só aqui para acrescentar alguma coisa, lá em Porto Alegre, uma das maiores casas de prostituição de Porto Alegre hoje é um templo de uma igreja, da Igreja Quadrangular de Porto Alegre. Olha só. Entendeu? E eu acho que é exatamente essa questão, a questão física, ela não é tão importante quanto a questão da evangelização. A gente precisa entender isso. Há condições de se fazer lá, as portas estão abertas, há necessidades, a gente tem que ir. Lógico que a gente tem que estar preparado, né? Não é fazer uma bagunça, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer uma bagunça santa. Não existe bagunça santa porque Deus não é bagunça. Né? Então as pessoas acham que não ir lá talvez seja mais santo do que ir. Na verdade, a nossa santificação ela é pessoal e onde a gente pode alcançar outras pessoas. A gente precisa entender isso. Há estratégias evangelísticas de pessoas que a gente nem está vendo por aí, mas que estão nos submundos aí fazendo, porque a Bíblia diz que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será santo. Então, a gente tem que ter essa visão de que nós estamos lá, nós santificamos o lugar com a nossa presença. Os santos, quando se reúnem, santificam. Entendeu? Então, nós estamos ali como uma estratégia, eu acho que é válido, muito válido. Antes da gente ir para a ligação, eu vou deixar uma pergunta, vou para a ligação, para a gente também debater um pouco sobre isso. Eu quero ver um pouco quando acontece o inverso disso. Nós estamos falando de uma boate, onde uma igreja pegou um dia para fazer um culto. Eu quero pensar no inverso, e pessoas já mandaram perguntas aqui desse tipo. André, e quando abre-se a porta da igreja, bota a luz e tudo, e faz uma night gospel, bota um DJ, bota um negócio de dança, e a gente faz uma night gospel dentro da igreja. Algumas pessoas entendem que é trazer a boate para dentro da igreja. Eu não penso necessariamente assim, mas quando acontece o contrário, vamos botar a igreja com um pouco cara de boate, como é que é? É mundanização da igreja? É templo é santo? Como é que vocês acham disso? Mas antes da gente responder, eu quero ouvir a Rosane, aqui de Jacarepaguá, está na linha, aqui no Rio. Tudo bem, Rosane? Oi, tudo. Qual é a sua pergunta, querida? A pergunta é o seguinte, primeiramente, boa tarde para todos. Boa tarde. Eu sou nova convertida, né? Então, como eu trabalho numa rede de supermercado muito grande, na hora do almoço eu verifiquei que tinha uma amiga minha chorando, perguntar por quê. Ela falou assim, não, porque eu estou muito chateada com Deus, que meu marido é uma pessoa muito boa e ele está com um princípio de câncer, né? Está com o começo do câncer, né? Então, ela falou, por que Deus ele é tão injusto com pessoas boas? Eu falei, aí eu, como nova convertida, na hora eu não soube responder a ela. Entendeu? Fiquei assim, então eu gostaria de uma orientação para que eu possa estar passando para ela. Obrigado, Rosane, pela pergunta. Eu acho que a gente pode
não só orientar e informar todas as pessoas do Brasil inteiro que nos assistem, e às vezes isso é uma pergunta muito forte. Quantas vezes eu recebi pergunta aqui de, André, tem um pastor da minha igreja, passou 30 anos, Deus já usou ele muito em cura, ele já curou tanta gente de câncer, ele está com câncer e veio a falecer. Por que Deus não curou ele quando ele foi muito usado para a cura de câncer de outras pessoas? É difícil as pessoas lidar com situações assim, mas eu quero jogar na mesa para os pastores o que nós poderíamos falar para a Rosane num momento desse. Olha, André, é muito importante, e essa pergunta que ela fez, tem muitas pessoas agora vivendo a mesma situação, passando por situação difícil, pastores, pessoas crentes e não crentes, lutando contra o câncer. E questionando Deus, muitos E questionando Deus. Eu quero dizer o seguinte, que todas as coisas contribuem e colaboram para aqueles que amam a Deus. E a doença, ela não é para a morte. Às vezes a doença vem, a enfermidade vem, o câncer vem, para a pessoa superar, se aproximar das pessoas, se aproximar de Deus. Então, essa enfermidade, só que nós não entendemos isso. Isso tem um tempo. E nós só conseguimos compreender isso quando o tempo passa. E lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos compreender. Então, essa amiga que ligou agora, essa colega dela do trabalho, ela vai compreender que essa doença, esse momento difícil que ela está passando, vai passar por esse momento. Lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, ela vai ver que aquilo passou e aquilo contribuiu para o crescimento, principalmente espiritual, da vida dela. A gente toca também no assunto desse, a gente fala um pouco de soberania de Deus. A gente querer entender Deus, às vezes Deus quer levar, e não, ponto final. A gente tem que entender a questão da soberania de Deus, né? Eliseu, profeta do Senhor, né? Perfeito. Morreu lá, e o jovem, quando cai na cova, ressuscita, né? O próprio Paulo, o homem que foi usado em muitas curas, na sua carta ele diz, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Né? A gente precisa entender a questão da soberania de Deus, sabendo que Deus ele continua lá no mesmo lugar. Com a gente doente ou não, Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. E a gente precisa entender, porque o nosso questionamento muitas vezes é por que isso está acontecendo. E a gente esquece de perguntar para que isso está acontecendo. Né? Por isso que a gente precisa entender a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele pode curar ou não curar, né? Então, eu prefiro fazer como o cego, né? Aquele cego que foi curado por Jesus, né? Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que agora eu era cego e agora eu vejo. Milagres não se explicam, assim como a gente precisa entender a soberania de Deus para saber a vontade dele. Muitas vezes, essas situações nos aproximam mais de Deus. Eles fazem com que a gente busque mais a Deus, que a gente esteja mais perto de Deus. Então, soberania. Ninguém pode entender os conceitos de Deus enquanto ele não se revelar para nós. Então, a gente precisa entender. Eu costumo ficar em Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas são para os filhos, as ocultas são para Deus. E a gente vai orando para que Deus nos mostre a sua vontade, o seu caminho e a sua soberania na nossa vida. E também existe uma coisa, né, André? A ciência existe para curar pessoas. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Então, a gente encontra, eu acredito que todos os pastores já encontraram tantas situações adversas no caminho pelos quais andou e na própria igreja, que acontece isso. A nossa fé, a fé dessa pessoa que está questionando isso, como eu posso ajudar, é também dizer para ela, olha, a ciência existe, o homem é sábio segundo a inteligência de Deus, Deus deu o conhecimento, o cara é formado em medicina, então Deus pode usar aquela ferramenta, né, para curar essa pessoa. Existe esse ponto também, não é, pastor? Que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas também os médicos estão lá para ser a glória, a vitória de Deus naquele local, a hora que estiver operando aquela pessoa e curando através de remédios, ou todo aquele sistema todo que é usado para curar alguém com câncer. Né? É a nossa opinião. André, eu conto uma experiência no meu livro, quando, depois de vários anos de ministério, e minha esposa também, ela engravidou, detectamos que eram através da Ultra Gêmeos. Depois de 6 meses e meio de gestação, estourou a bolsa de casa, corremos para o hospital, nasceram os 2 meninos gêmeos, foi resistreio, uma maravilha, alegria, glória a Deus. No dia seguinte morreu um, 4 dias depois morreu o segundo. E aí, na época, tínhamos que enterrar, cemitério São João Batista, caixãozinho de madeira, culto, voltamos para casa, isso numa quinta-feira, na sexta-feira, aniversário da minha esposa, 31 de janeiro de 2002,
E eu, domingo, ia pregar em 2 igrejas de manhã e de noite. Eu falei para Deus, o que eu vou pregar? Que você é vitorioso, que você é poderoso, né? Brigando com Deus no carro. Deus falou assim, é isso aí mesmo, prega que eu sou isso mesmo. E aí Deus falou para mim, o maior livramento que eu tenho para ti, aí ele ministrou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda sabendo que os nomes deles eram outros nomes, mas Deus usou essas nomenclaturas comigo e disse, o maior livramento que eu tenho para ti não é te livrar da fornalha, mas é impedir que seja consumido pelo fogo. Você pode fazer outros filhos? Você está são? Então faça filhos, meu filho. Vai fazer filhos. Então, e fiz mais 2. Estão comigo até hoje. Uriel e Adiel. Então, eu aprendi isso. Deus não nos quer nos livrar só na fornalha. Ele não nos quer nos livrar só da fornalha. Ele quer nos livrar na fornalha. Ele é poderoso o suficiente, ele não precisa nos tirar de dentro da fornalha para nos livrar dela. Então, a concepção de vitória, de sucesso, de conquista, na mentalidade, no Evangelho de Jesus, ele vai transcender a questão de circunstancial. Então, você aceitou Jesus, você vai para o céu, você está salvo. Lázaro foi curado, mas tem que lembrar algumas pessoas que Lázaro morreu. Lázaro morreu, não sei de quê, mas ele morreu. Alguma enfermidade aconteceu que ele morreu. Ele não está até hoje vivo. Entende? Então, João 9 fala sobre a doença de um menino, os discípulos perguntaram, quem pecou, ele ou os seus pais? Não, ninguém pecou, isso existe para ser glorificado o meu nome. Existem algumas doenças que são para a honra e glória de Deus, para ser curadas. Outras, as pessoas vão falecer dessas doenças. Agora, só um detalhezinho, só para a gente ter uma concepção, a gente sabe que o churrasco, ele é cancerígeno. A fuligem do carvão que vem grudada no churrasco, mas ninguém quer parar de comer churrasco. Mas o churrasco, com excesso, ele dá câncer no estômago. Então, Rapaz, quando vê o câncer no estômago... O que você está falando, hein? O pessoal do Sul está vendo aí, coitado. Pastor, não, pastor, vamos mudar de canal. Fica aí com a gente. Não, é o maior índice de câncer de estômago do Brasil se encontra no Sul. Olha só, tá vendo só aí? Churrasco, com certeza. Deixa pro break agora, que tá ficando feio o negócio aqui na Tenaz Geral, tá bom? Vamos pro rápido break. Daqui a pouco nós voltamos, mas você pode continuar participando conosco, ligando para cá, participando pela internet, que nós vamos ouvir a sua pergunta e tentar respondê-la, tá bom? Eu não esqueci não, eu quero voltar no próximo bloco ainda falando sobre a questão do templo. Nós falamos de um caso que é alugar boates e levar a igreja para lá, ou as pessoas para lá, que são a igreja de Cristo juntas, e o outro caso, às vezes, de fazer as festas dentro de um templo de uma igreja. Qual a concepção e os limites que nós temos que ter com essas situações, tá bom? Fica antenado, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco, como fez a minha irmã Rosane aqui do Rio de Janeiro. Se você quiser ligar, é só pegar o telefone de qualquer lugar do Brasil e fazer a sua pergunta para a gente. Deixa eu voltar naquela primeira pergunta, no primeiro bloco, sobre a questão do uso, né, primeiro, foi colocado aqui que o pastor alugou um dia de uma boate muito badalada para fazer um culto lá, uma estratégia fenomenal. Alguns podem reclamar, mas é uma boa estratégia. Mas também muitas pessoas questionando aqui, André, quando acontece o contrário? Quando pega na igreja e bota uma night, um DJ e faz algo parecido com uma boate. O que vocês acham? Olha, André, eu falo muito na minha igreja, para os pastores, para os obreiros, o seguinte. Primeiro fato, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, está escrito. Ele, quando encontra uma mulher, aquela mulher fala, dá-me de beber, ela fica encantada com Jesus. Aquela mulher, ela fica impactada. E ela pergunta, Senhor, onde devemos te adorar? Nos montes? Nas sinagogas? A palavra de Jesus para aquela mulher foi que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. O que conta é em espírito e em verdade. Deus está dentro de nós. Agora, a igreja pode ser também usada conforme estratégia, como eu falei aqui. Esse pastor que alugou uma boate, Deus seja louvado na vida desse pastor. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias de dificuldade, e que para hoje você manter um jovem dentro da igreja está muito difícil. E eu, como bispo de uma igreja, responsável por ela no estado do Rio de Janeiro, eu cederia a minha igreja, tanto de Copacabana, tanto a igreja de Bangu, para ser hoje uma... Se chegar lá, bispo, nós podemos encontrar aqui, fazer uma festa, a igreja está lá. Até porque Deus habita nos irmãos, nos pastores. Deus não habita naquele templo, não, porque aquele templo que está lá, ele foi construído por mão humana. E diga-se de passagem, como falei aqui anteriormente, era um local que nós alugamos ali em Bangu, em frente ao shopping, que era uma casa de prostituição, onde pessoas entravam ali, saíam dali doentes, e que hoje, as mesmas pessoas que trabalhavam ali, hoje são membros, são obreiros daquela igreja, estão trabalhando para Jesus. O que vale é servir a Deus, não importa onde. Deixa eu levantar uma pergunta ainda sobre isso, quero ouvir um pouco dos pastores, não que eu queira ser da lei, ou querer ser muito zeloso sobre locais físicos. Eu concordo com o discurso
olha, templo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, tudo bem. Porém, vamos falar um pouco sobre zelo na casa, no templo físico, onde as pessoas se reúnem. Porque às vezes também a gente fala isso, não, da igreja é como qualquer outro local. É como qualquer outro local? Essa é a minha pergunta. Um templo de uma igreja é como qualquer outro local? André, hoje eu diria que vai depender muito da linha de entendimento doutrinário. Hoje passa muito. Por exemplo, tem uma igreja batista em São Paulo que o templo ele é também uma quadra de esporte. E tem muitas assim. Acaba o tempo, tira as cadeiras de PVC. Lá dentro mesmo joga joga futebol. Basquete e tal, e vira templo. E existe muitas assim. Depende muito do tempo. Existem já outras denominações que já têm uma tradição um pouco mais forte. E, para mim, é aquilo que a Bíblia fala, se comer carne e escandaliza seu irmão. Então, uma igreja que já tem o templo, com aquelas bancadas de madeira, órgão de tubo, com toda a estrutura, é inviável. Não vai querer botar um DJ para tocar no tubo. É. E aí, automaticamente... Agora, só lembrar o seguinte... Jesus. Deixa eu tocar lá. Não, então, Ele para sabe mim, tocar tubo, né? eu não teria problema. Eu, Ricardo Pinu, não teria problema do meu estilo de vida, da minha visão do que é essa eclésia, do que é essa igreja. Agora, eu entendo alguns tipos de templos de ser usado de outra forma. Algo, mesmo que vale a pena a gente trabalhar a ideia de que profanação não é isso, não é só isso. Você pode continuar fazendo cultos e Deus está se sentindo profanado lá dentro. Usando cânticos, usando todas as metodologias, mas Deus está sendo profanado pelo dinheiro, pelo trato, pela intenção do coração, e um montão de mercado dentro da igreja e por aí fora. Agora, existe casos e casos. Existe, geralmente, se você vê que tem outras alternativas, o templo ele não é só a nave. O templo é toda a área da igreja. Então, o banheiro também é templo. Então, onde você vai fazer? Não vamos fazer aqui na nave principal, mas vamos fazer no salão dos jovens, né? Então, assim, é uma questão de concepção, de entendimento, e que cada pastor tem que ter a sabedoria de tentar fazer sem machucar e sem ferir os irmãos, né? Essa questão como eu falei, não tem crise quanto a isso, né? Mas a Bíblia diz que aquele que come não critica o que não come. A gente precisa ter muito cuidado. Agora, logicamente, foi o que o Ricardo falou, o Evangelho, ele não muda. Ele não muda. O Evangelho é imutável. A palavra de Deus, ela é imutável. Mas a forma de se comunicar esse Evangelho, ela pode ser contemporânea. Agora, existem algumas igrejas que não aceitam isso. E a gente tem que respeitar. Perfeito. Opiniões são para ser dadas e respeitadas, né? Eu não concordo, eu não aceito, mas eu respeito, né? Então, a gente precisa entender isso. Hoje, como falou o bispo, é uma dificuldade muito grande. A nossa maior dificuldade como pastores é ter uma linguagem para jovens sem querer agredir aqueles outros, sem machucar os que não são. Exatamente. Então, a gente não pode se posicionar. Não, a partir de agora, a nossa igreja só vai ter rave. Né? E os outros? Então, a gente tem que ser bem maleável. A igreja tem que aprender a andar nesse tempo contemporâneo, e como pastores nós temos que ter a sabedoria para comunicar isso, né? Para a igreja vir junto. Lógico que o templo, ele é muito mais do que o espaço físico que está ali, tem outros lugares, então a gente precisa entender. Agora, a grande questão é como a gente vai comunicar isso, né? Tanto faz você ir até a boate e colocar lá o culto, ou a gospel night, como você quiser falar, como trazer isso para cá. Como fazer os jovens se reunir na igreja e ter essa festividade. Então, na verdade, a comunicação disso que ela precisa ser bem falada para a igreja que a igreja possa acompanhar esse ritmo também. Mas, André, desculpe, a gente vive uma realidade aqui no Brasil assim. Nós hoje estamos discutindo o local onde a gente pode ou não pode fazer um culto, ou pode fazer uma reunião de celebração ou não. Mas fora daqui... Por exemplo, já ouviu falar que você tem um culto regular dentro de uma zona de prostituição? Já, eu também já participei. Quando eu participei, eu cheguei a falar como era aqui no Brasil as coisas que aconteciam aqui. A liberdade que a gente tem, isso foi no Peru. Então, eles não têm essa mentalidade que a gente tem. Então, lá é tipo assim, olha, o templo foi construído por Salomão. Então, o templo foi consagrado. Exatamente. Cultura do catolicismo um pouco, de coisa super espiritualizada no local físico. Esquecendo o templo é ele. Ele é o templo. Você não pode destruir esse templo que é você. A consciência que tem que ser dada para essas pessoas
E eu falo na minha igreja para as pessoas. Mas isso é uma que questão entram lá. muito social, eu acho que vai além do Cultural. espiritual, porque nós, na igreja evangélica, é cultural. Aqui, talvez, igreja de metrópoles, o pessoal mais desencanado, mas você vai para o interior, crente de todas as denominações. O quê? Na minha igreja? Jogar futebol? Não pode, porque eles têm um zelo, até porque, às vezes, vai além. Se é uma igreja pequena, poxa, eu que ajudei a construir ela, vem dízimos e ofertas. Tem um apego ao local físico, e não é qualquer coisa que pode entrar lá que pode escandalizar a igreja. Seu missionário na Inglaterra, que hoje ele diz que as boates lá... Eram antigas igrejas. Ao ponto dele entrar Ele tem que pregar agora dentro de igreja. Essas pessoas que estão hoje, André, é isso aí. fracas espiritualmente, e pessoas que inclusive acompanham a programação agora, que elas não têm força espiritual para chegar até uma igreja. Então você tem aí igrejas que evangelizam no carnaval, que vão lá no meio do carnaval e Deus está lá, falando com essas pessoas. E até pela televisão agora no nosso também. A gente está na televisão, casa deles, está deitadinho aí. Estão sendo alcançados agora. Vai ouvindo a gente aqui. Deixa eu ir para uma ligação do Carlos, de Campo Grande, que está na linha. Tudo bem, Carlos? Pastor? Paz, querido, paz. Desculpa fazer uma pergunta, senhor, que eu sou apenas um simples membro de uma igreja. Fui batizado na Assembleia de Deus de Campo Grande, do Malafaia, ali da esquerda do pecado. O pastor falou sobre o câncer, que Deus às vezes deixa aparecer um câncer para poder preparar a pessoa. Eu não vou discutir com a pessoa que estudou, uma pessoa estudada, eu acho que até mais espiritual do que eu, concordar com isso pelo seguinte, porque eu trato no INCA com câncer de próstata, me pareceu com 65 anos. Então o que acontece? Se Deus botasse câncer em todo mundo, para pegar ele, para aceitar ele como sintoma, se eu chego no hospital do câncer, pastor, são centenas de crianças sofrendo. Esse Deus não seria meu pai. Botar uma criança de 1 ano para ter um câncer, para amanhã dizer que foi experiência de Deus, não é. A doença, o pastor, só me desculpa eu falar isso, eu não estou sendo grosso, estou sendo sincero com o senhor. A doença está aí para pegar a gente. A única coisa que me traz salvação da palavra de Deus é se eu aceitar o Senhor de coração, eu terei a minha salvação. Nem eu me converter, nem eu me batizando, eu vou ser salvo. Eu tenho que aceitar o Senhor. O batismo é para fazer aquela complementação que Jesus teve, entendeu? Agora, nós, os pastores, tem que ter muito cuidado em falar as coisas, porque amanhã a pessoa entra para a igreja, se converte e sai da presença de Deus. Por quê? Porque não teve uma pessoa com experiência espiritual para falar a verdade. Nós temos que dizer que a doença está aí mesmo. Pega Carlos, qualquer pessoa. Aí, senhor... Me desculpe atrapalhar tu já está se repetindo, horário, mas obrigado pela sua participação, Carlos. Eu acho que foi de muita valia aqui, e acho que foi interessante. Eu vou querer voltar um pouco sobre esse tema, porque eu acho que a dúvida do Carlos pode ser a dúvida de muitas pessoas que nos assistem hoje, que é o seguinte, o que é doença, primeiro? Porque existe também, já que a gente falou de espiritualização de templo físico, eu vou querer falar um pouco sobre espiritualização de doença. Porque diante de momentos onde a gente escuta, às vezes, evangelhos triunfalistas, onde não podemos ficar doentes e nunca mais, a gente tem que entender, porque uma pessoa, quando pensa em câncer, pensa que é proveniente de pecado. Não tem nada a ver com pecado. A gente acabou de falar, comer muito churrasco, ou tomar muito aquele refrigerante, sei o quê, dá câncer. Primeiro, é algo natural, nada tem a ver com pecado, tem a ver com saber como funciona o seu corpo e os ingredientes que você coloca para dentro. Pode existir doenças decorrentes de pecados? Também pode. Só que a gente não tem como julgar se a pessoa está com câncer. É decorrente de pecado? É decorrente de má alimentação? É decorrente de má formação genética? Ou por aí vai? É muito complicado a gente dizer se é espiritual, se é natural, se não é. Por isso que a gente aqui, aí, meu querido Carlos, a gente não estava julgando o caso dos cânceres de todo o Brasil, daqueles menininhos de 1 ano de idade. São situações diferentes. A gente está imaginando um fato específico que pode ser proveniente de uma espiritualidade ou não. Deixa eu só tentar contribuir um pouquinho mais também com o Carlos. Primeiro que, assim, eu não sei como é que... Porque mídia é fogo. A gente está aqui, né? Nós temos 2, 3 minutos para expor, é diferente de você estar lá dando a palestra. E aí a gente conta também que todas as pessoas que estão nos ouvindo consigam ter o alcance máximo, mas nem sempre é. Como ele disse, é um novo convertido. Eu não sei o que ele entendeu, mas o que nós dissemos, e eu disse também,
é que existem alguns casos, como a Bíblia fala, como já foi dito aqui, Paulo deixou um amigo dele curar um montão de gente e deixou um amigo doente em Mileto. E Paulo, segundo a tradição, eu acabei de escrever um livro sobre Paulo, pude estudar um pouquinho. Paulo é alguém que, escrevendo em Gálatas, ele diz, olha, com grandes letras escrevo. Muitos comentaristas entendem que Paulo teve malária, uma das doenças. E malária não tem cura e ataca as vistas. Então, Paulo era alguém que tinha muitas doenças. Por isso, Lucas, o médico amado, fazia parte da comitiva dele. Paulo era um homem que curava e tinha muitas doenças. Esse é o perfil lá histórico de Paulo. Quando João fala, João 9, nós citamos aqui também, que Jesus parece uma pessoa que tinha doenças. Jesus fala, não, os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele, seus pais? Não, ninguém pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, existe algumas doenças, em alguns momentos, Deus permite acontecer. Agora, vamos entender o que é permite. A permissão de Deus, ela tem duas vertentes, a volutiva e a permissiva. Então, a volutiva é que ele teve intenção, ele foi o arquiteto, o mentor daquele negócio. E tem outras situações que Deus não é o mentor, mas ele permite acontecer. Todas as coisas que acontecem em todo o sistema galáctico, no planeta inteiro, no mundo, uma formiguinha, uma folha que cai da árvore, um fiapo de cabelo que cai na cabeça, é por permissão de Deus. Então, não que era a vontade dele. Não que é da vontade. Então, aí que tem, a vontade de Deus, ela tem duas facetas. Então, ele é a intenção dele e a outra é a permissão dele. Então, se o irmão tem câncer, não é que Deus quis colocar o câncer, mas Deus permitiu que o câncer acontecesse no irmão. E Deus também pode curar também. E esse câncer pode ser usado para o irmão fortalecer a fé, para o irmão pregar lá outras pessoas que têm câncer também, porque as pessoas que têm câncer acham que todas elas vão ser curadas, e nem todas vão ser curadas. Então, as pessoas que têm câncer precisam entender que mesmo que não seja curado, Deus é poderoso e pode lhe salvar. Exatamente. Então, é uma vertente muito grande. E a gente vai para um rápido break, depois podemos voltar só para finalizar esse tema. E aí ele vai perguntar, mas vem aqui, se Deus pode curar uma pessoa, por que não cura todo mundo? Vou mandar um e-mail para ele aqui, quando ele me responder, eu respondo para vocês aqui no Antenados da Geral, porque... Jesus chega no posto e aí? Só cura uma pessoa, né? Por quê? É vontade de Deus, queridão. Aí a soberania dele é difícil a gente responder no Antenados na Geral, tá? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas antes eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você tem um questionamento, uma curiosidade? Liga para a gente, o Brasil inteiro está ligando para cá. Fechamos? Alguém quer falar só alguma questão sobre doenças e tudo? Ou a gente fechou por aí? Não, alguém fecha, quer adicionar mais doença... Vamos dar a página, né? Chega de doença, vamos vacinar isso. Deus já curou, amém. Vamos para o próximo tema aqui. Vamos falar um pouco sobre tem uma profetada aqui interessante. Aqui é o Rodolfo no Facebook. Ele falou assim, André, Deus nos obriga a namorar ou estar com uma pessoa que não amamos? Eu recebi uma profecia, foi entregue a mim uma profecia por uma pessoa que disse que era para eu estar e namorar e casar com uma moça, e logo após, talvez ele conhecia que eu não amava, ou saberia que eu não amava a moça, e falou assim, olha, e Deus me fala agora, se você não ama, Ele vai colocar um amor em você por ela. O que vocês acham um pouco dessa questão da escolha de aquele que vai casar? Quem é que escolhe esposa e namorado para os outros? É a pessoa própria. Bem, eu escolhi a minha esposa, né? Temos exceções, mas né? Enfim. Deus não te obriga a nada, né? Você escolheu segundo a vontade de Deus ou segundo a sua vontade? Exatamente. Né? Porque assim, Deus respeita as nossas decisões, mesmo sendo elas erradas. Claro. Parece polêmico falar, livre-arbítrio. Mas Deus respeita as nossas decisões. E mesmo nas erradas, Ele tenta fazer alguma coisa certa no meio para te corrigir. Exatamente. Agora, a gente precisa entender o seguinte, eu não preciso de profecia para namorar. E outra coisa,
a grande questão é essa. Alguns precisam, hein? Tem uns encalhados É, só com exatamente, você, vou lhe falar a verdade. Às vezes o cara fala assim, não aparece uma namorada, eu tô orando. Às vezes o cara é feio. Também é porque ele está Tá respondido aí, telespectador. Tá respondido aí. Agora, esse negócio que Deus toma banho. Assim, ó, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Eita, Deus. A gente tem que parar com essa coisa. Ouviu aí, Max? Max tá rindo ali atrás, ali, né? Tá. Os jovens precisam parar com essa ideia. Isso que a gente precisa aproveitar um espaço como esse pra gente falar. Os jovens precisam parar com essa ideia de que eles podem namorar alguém, porque assim, eu vou namorar o fulano que não é crente e vou trazer ele para a igreja. Não vai. Jesus nos chamou para ser pescador e não isca. Para começar por aí. Então a gente tem que parar com essa. Se você está afim de namorar, senta, conversa, ora. Entendeu? Porque as pessoas precisam de guru. Eu não me meto nesse negócio, cara. Eu não me meto. Eu vou casar com essa pessoa. O problema é seu, cara. Agora, eu já ouvi pastores falarem, André. Porque senão a gente vira guru gospel. O pessoal que está falando aqui, tá vendo? Marquinho do áudio. O pessoal está escrevendo nomes aqui para você. Escuta ali. Estão querendo pegar todo mundo. Eles querem guru gospel. Aí o cara casa errado, fala assim, pô, pastor, o senhor falou que eu tinha que casar com essa broaca aqui. Olha que moleque tu me arrumou. Olha que marido que você me arrumou. As pessoas precisam ter relacionamento com Deus a ponto de saber a vontade dele para a sua vida. Porque essa profecia aí, que faz casamento, que desfaz, você é de Deus, você não é de Deus. Isso é um vício. Isso é um vício que você tem e que depois você não consegue tirar. Eu falo isso porque na nossa igreja nós fazemos todos os domingos encontro de solteiro. Homens e mulheres de Deus que estão em busca de uma pessoa de Deus. Olha só. Não, e as pessoas... Deixa o endereço aí que vai lotar aqui. O pessoal da TV Metade vai para lá, pastor. Tá muita mulher. Mas tem que ter homem também, bicho. Tem que ter homem também. Mas eu estou convocando pelo rádio, pela televisão. Eu preciso de homem de Deus. É isso aí. Mas sabe o que acontece? Eu concordo com esse tipo de coisa. Tem pessoas que ficam esperando a coisa acontecer. Deus não vai fazer nada que você tem que fazer. Se você é uma mulher de Deus, e você está solteira, desquitada, divorciada, viúva, quer uma pessoa para fazer companhia, quer uma pessoa para casar, um homem de Deus para te honrar, você tem que fazer a sua parte. Tem pessoas que não fazem por onde, fica em casa, não procura, fica só orando, achando que Deus vai aparecer o profeta. Ele fica na dependência do profeta. O que Deus vai fazer? Deus vai jogar uma pessoa na casa dela. Não vai fazer. Se você não fizer a sua parte... Não dá um valor no visual, tem que dar um valor. Não corta emagrecer, cabelo, não bota mas oriento lá. Tem que emagrecer. Tem isso. Tem que passar as pessoas querem espiritualizar. Tem que trabalhar. Quem casa, quer casa. É isso aí. Na minha experiência, eu na época, em 88, me converti, jogava ainda no América. Aí parei de jogar, eu tomei a decisão de namorar ninguém. Fiquei um ano sem namorar ninguém, porque eu não sabia muito bem como é que namorava como crente. Então, parâmetros, né? Aí eu conversando com a esposa do meu pastor e tal, ela falou assim... Aí a Cláudia, minha esposa, hoje já estava orando por mim. Ficou 2 anos orando por mim, viu como é que o negócio é fraco. Como é que pode? Que loucura, 2 anos. Será mesmo? Minha sogra, eu acordava minha sogra para orar. Irmã Elza, um abraço. Orava por mim e ela não entendia muito bem antes de eu namorar a Cláudia. E aí a esposa do pastor, a irmã Denise, chegou para mim e falou assim, olha, tem uma jovem aqui que é muito prendada e tal, naquela época, né? 88, né? Século passado. Aí falou assim pra mim, ela gosta muito de você, ela já ora por você há 2 anos. Eu falei, que isso? Mas quem é essa jovem? Ela falou, é a Cláudia Azevedo. E eu quando eu olhei a Cláudia, aí que eu sempre digo em palestra, quando eu vim para a igreja, aí que é o problema, eu tinha um padrão de menina, de altura, de cor, de cabelo, eu tinha um padrão. Eu tinha esse padrão. Aí quando eu vim para a igreja, eu continuei com o meu padrãozinho. Até que Deus chegou para mim e falou assim, agora você tem que rasgar isso aí, porque não é um padrão físico, é a pessoa que precisa, que você precisa. E aí eu falei assim, rapaz, a Cláudia, a menina... Aí eu fui orar e falei para Deus, se for, coloca alguma coisa no meu coração diferente. Aí eu fiz um pacto, fiz uma prova a Deus. Porque eu aprendi isso, aquela história de Gideão, no início eu perdi essa fé, né? Mas eu tinha muitos sinais. E aí eu pedi um sinal, uma coisa fantástica, uma coisa meio de eu botar no livro aí. Tinha uma reunião e eu cheguei primeiro, eu sempre chego depois, né? Aí eu cheguei primeiro e falei, a primeira pessoa seja a Cláudia chegando, a primeira pessoa, que na reunião seja a Cláudia. E eu cheguei cedinho, meia hora antes da reunião. E a primeira pessoa que chegou foi a Cláudia. Glória a Deus. Isso aí não tem muito espetacular, se ela não tivesse feito a mesma oração. E agora, eu estar 30 minutos cedo era milagre. Aí eu estava lá, e aí eu comecei, ela testificou, ela falou para mim que tinha orado isso, e eu senti, testificou, aí que entra a outra coisa.
tem que ter ideia, né? Não. Tem que saber O dar uma senhor sabe ideia. da- A galera o hoje- senhor sabe da história. O Ô, senhor jovem Ricardo, não sabe nem falar direito. o senhor sabe da história do Pelo amor rapaz de que Deus. chegou e falou, Deus, vou fazer prova de ti, vou entrar no culto, vou chegar mais cedo, a primeira moça que entra na igreja é ela. Aí ele orou, quando ela viu, ele viu os sapatos andando com ele, Deus, eu tô falando sério. Não leva a sério, não é brincadeira, E aí não. o cara, o jovem ou a jovem, eles não tem diálogo. O cara não sabe falar. Os caras não sabem falar, mano. Aí alguém chega para mim com 18 anos e fala assim, pastor, tô querendo casar. Amém, glória a Deus. Mas você faz o quê? Não faço nada. Você trabalha de quê? Não trabalho. Vai morar onde? Não temos onde morar. Eu falo, E cara, outra não coisa, casa. pastor, que é Pelo amor de importante, Deus, em nome de outra coisa Jesus. que é Deixa eu importante. profetizar, não achar ninguém ainda. Case agora. Eu vou te Muitas desprofetizar. pessoas, André, eles começam a namorar hoje, já quer casar amanhã. Isso. Começa hoje, já quer casar amanhã, não sabe quem é a pessoa, não conhece a família. Não, é porque Deus falou. Então, assim, tem que se preparar, tomar uma atitude certa, no momento certo, na hora certa, porque essa forma precipitada, que muitas pessoas acabam tomando uma atitude precipitada, e lá na frente isso vai refletir. Eu até dei alguns motivos de oração para alguns jovens, porque Deus responde a eles tão rápido. Falei, ore por mim por isso aí, porque a resposta de vocês é tão rápida. O cara começa a namorar hoje e já fala assim, Deus falou que eu vou casar amanhã. Então eu já começo a dar uns pedidos de oração para ele também. Me ajuda em oração, hein? Porque Deus responde a você com uma rapidez tão grande, Mas a cara, recíproca, que eu acho que eu estou pastor, em pecado. A recíproca também é verdadeira. Eu conheço vários casais, por exemplo, cristãos, né? Crentes, aqueles cristãos aí de antigamente, que conheceu, namorou, noivou, tipo 1 ano no máximo, foi no laço, né? Aquela vez, e foi no laço, mas até hoje, 40 anos, 45, 60 anos, estão juntos ainda e servindo a Deus. Mas realmente, o jovem hoje, se ele não tiver um fundamento da escola dominical, aquele que a gente teve lá, vai sofrer muito. E, cara, vai aquele sofrer perigo muito. mesmo. Existe Às um vezes, quando problema. vem por profecia, coisa também, você meio que você divide a responsabilidade de dar errado ou de dar certo com outras pessoas. Vamos lá, eu vejo aqui eu vejo Adão, tá sozinho, pede de Deus, uma mulher, não sei o que, dá para ele. Quando pega, tá vendo, Deus? É a mulher que tu me deu. Tem essa síndrome, acho que a juventude de hoje tem essa coisa da transferência da responsabilidade. A gente não quer levar responsabilidade de nada. Então, se vê uma profecia, amém, vou aqui, se der errado, fala, é profecia, Deus que mandou. Não, tem assim, profeta, e a gente vai embora. deixa, não, e a gente A gente deixa não pega bem a claro, Mas a responsabilidade na Bíblia mão. diz também para verificar se a profecia é verdadeira. né? exatamente. Mas aí que tá, mas o vício... O cara tá o tão vício da desesperado, profecia né? ele Que não o cara nem fala assim, querendo qualquer ouvir. palavra Essa que profecia chega, de ele fala, Deus, é pra mim. Isso É legal, é porque minha. às vezes, o que aconteceu comigo na minha infância, eu estou na igreja já há 34 anos, tive a oportunidade de nascer no berço evangélico, e desde a minha época de adolescente, quando nós, de jovem, começava a namorar, você sempre via alguém profetizando. Só que a profecia ela tem várias fontes. Isso é importante para quem está em casa. A fonte de Deus, né? Vem direto de Deus. A do próprio profeta, que é a vontade, é quando você vê alguém doente, é quando você vê aquele casal que é amigo, você vai profetizar que eles vão casar. Então, desde a minha época, desde a antiga, às vezes o profeta se manifestava porque ele via aquelas duas pessoas juntas. Percebia que a pessoa estava gostando demais da outra. Olhava que um gostava do outro e o profeta ali se levantou. Eis que te digo, Eis que na te cara. digo. É isso Tudo aí. que aquele amigo daquela irmã, aquele irmão queria ouvir. Então o profeta, muitas das vezes, ele é obrigado a profetizar. Não estou generalizando, mas em muitos casos o profeta acaba falando porque está convivendo ali com aquele casal de namoro. Sentimento, né? Eles já estão 10 anos namorando. Aí o profeta fala, ó, é de Deus, casa logo. Não, E aí, quando casa? E outra Vamos pro break, coisa, vamos pro a break. gente precisa Vamos pro É a entender. terceira. Ah, a terceira do Vamos pro Pelo amor break. de Deus, mal. é a terceira. Não, e Qual a assim, terceira? Não, A terceira eu Terceira sempre fonte falo maligna. que você precisa Maligna. ouvir, e Peraí, não rapaz. aquilo que Tem a você fonte quer maligna. ouvir. Fonte maligna. Quem está em casa tem que ter cuidado. Porque onde você Profecia pensa de que está Satanás. fazendo uma coisa boa, que Encardido. está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do demônio. vamos pro rápido break, porque tem profecia para namorar e namora, depois profecia para casar e casa. Aí quando casa, meu parceiro... pra separar, tem? Não, é a profecia do filho. Tem também. Aí o profeta chega com você e fala, eis que te digo, vocês vão ter um filho. Vai ser um homem, se duvidar vai ser mulher. Aí tá tudo coberto. mano. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre simbolismos e coisas físicas, pontos de contato. Será que isso tem alguma influência espiritual, positiva ou negativa, na vida, na família, na casa de uma pessoa? A gente vai debater sobre isso no próximo bloco. Fica aí, a gente volta já já. Último bloco, já estou antenados na geral ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco. Falamos da profecia do namoro aqui do Rodolfo. Um grande abraço, Rodolfo, todos aqui da Facebook, aqui, mais de uns
30 perguntas aqui. Um grande abraço para todos vocês, Thalita, Everton, Cláudia, Luciano, todo mundo que está assistindo a gente na televisão, pela internet e, claro, está mandando perguntas aí nas redes sociais. Só para corroborar uma coisa do Rodolfo Chaves, a questão de Deus colocar um amor, eu sou muito... Agora uma questão pessoal, né, que eu estou falando. Contra esse negócio de profecia, você vai casar com aquela... Porém, se às vezes a sua mãe, a sua família até acha, poxa, aquela menina é bonita, você não ama. E se Deus tem um propósito para vocês, eu acho que Ele cria um amor sim na pessoa. Acho que pode ter acontecido isso até na vida do pastor Ricardo. Olha, tem aquela moça, poxa, orou, não sei o quê, e você começa a acostumar com a ideia, ver, não sei o quê, daqui a pouco você está amando a pessoa. Deus ajuda, coloca um amor aí, e situações para você se aproximar. Eu acredito também nisso, mas temos que ter cuidado. É melhor que você faça a escolha, tá? Não vai pela profecia. Fica um tempo, um ano aí, vendo se realmente esse amor aparece. Se não aparecer, não era de verdade, tá bom? Só para encontrar também... O pessoal que está, enfim, a gente está debatendo disso, quando é que eu encontro? É bom a gente falar o dia do encontro de solteiros. O encontro de solteiro vai ser domingo agora, às 18 horas, mas para homens e mulheres de Deus, pessoas comprometidas com o Evangelho. Rua da Feira, 191. Mas todo mundo que vai frente, em frente ao Bongo Shopping, às 18 horas, de 6 às 7. Entendeu? Em Copacabana, Barata Ribeiro, 247, às 10 da manhã, em Copacabana. Roupinha legal, gel, parte no meu cabelo. Vai bonito lá, crente, tá? Bem cortadinho, é. Sua vida pode mudar. Aí o cara Homens e chega mulheres. todo mal arrumado e fala assim, não arrumei E ninguém. outra Claro, coisa, pô. Mas tem que ir homem como se fosse homem. Homem, Foi isso que o a pastor Galo igreja não falou. está precisando de homem de Deus. Homem de Deus Homem. tem aí. Não, pra fala que orar. era homem Precisa de homem, que assuma sua responsabilidade. Só quer saber de ficar na vigília a madrugada toda Isso e não aí. tem disposição para acordar outro dia cedo. Trabalhando. Mulher gosta de homem trabalhador, deixa eu mudar. Exatamente. Só mais um toque. Ô, rapaz, né? Lê umas revistas, vê as notícias que estão na atualidade. Assiste Antenados para bater um papo. Falar varão, varoa. Tem que ter ideia, tem que ter papo, tem que ter saliva. Vocabulário. Assiste o Antenados e fica ligado com a gente. Aqui, pastores, o que vocês acham? E aqui uma pergunta também vinda da internet. Qual a opinião dos pastores sobre amuletos, símbolos físicos? Eles podem ter algum tipo de influência espiritual? E aí ela citou alguns. Terço, cristais. Tem pessoas que espalham cristais para tirar os pensamentos e olho gordo e coisas assim. Às vezes até a própria Bíblia, vira um amuleto, bota a Bíblia aberta ali. E aí botou aqui imagens, esculturas. Podem influenciar a vida espiritual de alguém, de uma casa, de uma família? O que dizer sobre isso? Se muitas igrejas têm feito isso, igrejas, quando eu me refiro às nossas igrejas evangélicas, têm feito isso e tem dado certo para com o povo. Ou seja, a minha grande pergunta fica se o evangelho chega através destes amuletos ou desses... objetos físicos, né? Se chega. Se chegou... o João 3,16 e depois o João 4,24, que o adorareis em espírito e em verdade. Chegou, então está tendo efeito. Os meios justificam. Os fins, tem tudo isso daí, mas tem dado certo, as pessoas têm ido, as pessoas têm testemunhado, as pessoas têm falado, olha, Deus tem feito isso na minha vida, e agora o que dizer contra isso? As igrejas tradicionais não aceitam, as neopentecostais aceitam totalmente. O que fazer? Deus está aprovando? Essa é uma opinião. É uma opinião. Não, a grande verdade é que existe isso, existe. O negócio é como é tratado. Eu dei aqui, até no programa de ontem, e isso é uma questão próxima a mim, de uma família que eu amo muito, lá em Manaus, no Amazonas, onde eu nasci, onde teve um processo de mais ou menos de 8 meses a 1 ano e meio de libertação, porque eram muito envolvidas com questão de espiritismo. E foi feito, ia na casa, e fazia não sei o quê, e jogava fora. Até um último momento de... Estava tendo sonhos e visões, alucinações. A gente falou, gente, poxa, estamos orando, o grupo de oração está firme, está acompanhando, o que vai acontecer? Até um momento que falaram assim, olha, vamos ter que fazer uma varredura na casa. Deve ter algum troço naquilo ali que seja, de alguma maneira, em algum culto desse foi consagrado ao Satanás. E foi feita uma varredura com fotos, com quadros, com roupas que eram usadas para aqueles rituais, queimado, jogado fora. Só após esse momento, claro que isso não foi a única situação, mas junta com outro, depois desse momento que começou a ter resultados mais fortes essa questão da libertação. Então, assim, às vezes até existe uma questão de fato, influência, não sei, espiritual em objetos, em coisas que remetem ao passado, ao pensamento, mas vamos falar... André, imagem, a gente fala muito de imagens, né? Que às vezes esses elementos que muitos chamam de amuleto, né? Eu falo muito na igreja sobre isso. O que acontece? Por exemplo, no encontro solteiro, o que eu faço? Eu consagro as alianças. Essas alianças que eu entrego lá, eu levo essas alianças para o monte, juntamente com os pastores. Nós oramos ali, porque na vida de muitas pessoas que estão... Eu atendo pessoas com 50 anos, 70 anos que nunca namoraram.
Então você percebe que também há uma ação espiritual. Sim. Há uma maldição que tem que ser quebrada. E espiritual, você combate com o espiritual. Então o elemento, ele é consagrado, eu consagro aquela aliança, entrego na mão da pessoa e falo para ela, você vai casar, você vai conseguir noivar. E pessoas que doentes, que eu consagro uma água, eu compro água de mineral, mando comprar lá 500 águas minerais, mando entregar lá, o caminhão chega, bota na porta da igreja. A partir do momento que aquelas águas entraram dentro da igreja, meu amigo, começa a oração. Nós consagramos aquela água. E falo para você, tem pessoas que pegam aquela água, toma, se tiver câncer no estômago, meu irmão, vai ter que sair. Porque é a autoridade de Deus. Então, não é água, mas é o Espírito de Deus que está sobre a água. Então, é um elemento que é consagrado, você consagra a água, seja o que for. Se eu pegar uma camiseta e falar, ó, se o filho está no vício, você está vendo, você está perdendo seu filho. Teu filho está sendo destruído. Eu pego aquela camisa dela, a pessoa leva para a igreja, nós começamos a orar em cima daquele propósito, e hoje tem pessoas lá que estão lá, com situações. Paulo fazia isso com roupas das pessoas. É o poder de Deus, não é a roupa. Eu orei para uma criança que estava em estado de coma e que levei lá uma roupa pequena, uma meia, a mãe levou para o hospital, colocou na criança e a criança saiu. E aí? Há um outro extremo. Então, contra fatos também não há um outro extremo. A questão do extremo, às vezes, não há argumento. tipo de vampiro, pega aqui a camisa e sai Satanás. Há um outro extremo. Né? Há um outro extremo. Por exemplo, tá. Então a pessoa chega e agora ela só tem que beber água. Está com dor de cabeça? Tem que beber água. Se torna um amuleto, não é um simbolismo, é um amuleto. Esse é o Ela fica dependente disso. A única questão, André, a única questão com o simbolismo é você desenvolver um mecanismo de a pessoa não conseguir desassociar o objeto da ação divina. Então, eu prefiro trabalhar direto com a ação divina, independente se tem o elemento ou não. A gente sabe que, por exemplo, como o pastor disse, alguns testemunhos que aconteceu de a pessoa orar. Mas eu conheço várias experiências que usou aliança, a pessoa separou, consagrou aliança, a pessoa separou. Eu já fiz vários casamentos, vários pastores de vários casamentos, e tem separação entre nós. Como acontece da pessoa orar, colocar, a pessoa não ficar curada. Como aconteceu com o próprio Paulo, nós estamos aqui. Então, a questão que eu penso, para minimizar o equívoco, o erro, é nós entendermos como o Evangelho da Graça, de que a questão não é o óleo, a questão é Deus. Se a questão não é o óleo, a questão é Deus, esse é um recurso meramente psíquico. É um recurso que vai aumentar a autoestima da pessoa. É uma estratégia? É uma estratégia. Mas não pode ser o recurso absoluto. E a gente tem que só tomar um cuidado que nem tudo que está dando certo é certo. Há uma grande diferença entre estar dando certo e ser o certo. Então, assim, é um tipo de assunto que vale muito das questões denominacionais e percepção de cada um. Vamos fazer um programa só sobre isso, porque eu acho que só essa questão de simbolismos e amuletos é um tema muito vasto, porque a gente vai ter que voltar para o judaísmo, que tinha muitas questões simbólicas, numerológicas, e a gente tem que trazer para os dias de hoje como isso se aplica também. Chofar, manto, muita gente também fazendo bandeira de Israel, como é que isso está dentro do contexto de uma igreja evangélica no Brasil. Mas, pastores, obrigado, o papo foi muito bom. A gente falou de A a Z aqui no Antenados de hoje, foi muito bom. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.